todos do programa Prevenir, sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje é osteoporose. E nós vamos conversar com a especialista, que é a doutora Elaine de Azevedo, que ela é médica reumatologista, médica assistente aqui do Serviço de Reumatologia do Hospital do Servidor Público do Estado e também responsável pelo ambulatório de doenças osteometabólicas. Então seja bem-vinda, doutora Elaine. Obrigado, Milton, pelo convite. É sempre um prazer conversar sobre um tema tão importante aí para o pessoal do Prevenir. Bom, osteoporose. Bate aquele medo, né? Será que com que idade que eu vou ter? O que que eu tenho? Quando que eu vou ter? É inevitável ter osteoporose? Doutora, com que idade? Vamos começar pelo básico. O que é a osteoporose? A gente imagina pelo nome Esse- que o osso vai ficando poroso, né? Assim, se a gente for pegar a grosso Excelente modo. pergunta. Excelente pergunta, Milton, porque as pessoas confundem muito osteoporose com outras doenças ou situações que envolvem os ossos. Então, para simplificar, a osteoporose é uma doença quase sempre relacionada ao envelhecimento, quase sempre, mas nem sempre, e em que a gente vai ter uma diminuição da densidade dos ossos, ou seja, eles ficam menos densos, e ao mesmo tempo a qualidade do osso também é perdida. Então, quando a gente tem essa somatória, densidade menor e qualidade ruim, esse osso ele se torna mais frágil e mais suscetível a fraturas. Então, para simplificar, é uma doença relacionada à perda da qualidade do osso, e as pessoas que têm essa doença são mais suscetíveis a quebrar, Porque o né? osso, se a gente for ver, ela tem duas partes, né? Uma parte que é mais branca e uma parte que é o miolo do osso, que é o... Então, mas quando eu estou falando de osteoporose, eu estou falando do que, doutora? De qual parte que eu estou falando? É, assim, você está falando, a gente tem no nosso esqueleto tipos diferentes de ossos. Por exemplo, a gente tem o osso da coxa, que é o fêmur. É um osso comprido, e que ele é super importante porque ele dá sustentação no corpo. E a gente tem também ossos que são diferentes, por exemplo, os ossos da coluna, as vértebras, que são quadradinhos. De uma maneira geral, a gente tem a parte externa do osso, que a gente chama de cortical, e a parte interna do osso, que ela é um pouco mais, como se fosse um trabeculado, uma renda, tá? Então, num osso comprido como o fêmur, que é o da coxa, a gente tem uma cortical bem mais espessa, porque ele é um osso que tem que sustentar o peso do corpo. E a vértebra, são ossos pequenininhos, quadradinhos, elas têm essa parte interna, que parece uma renda, um trabeculado, ela é bem mais importante porque ela vai dar a sustentação da coluna, que é uma parte do nosso corpo que funciona muito diferente dos ossos das pernas. E eu acho que você está falando um pouquinho sobre a medula do osso, que é a parte interna do osso. Essa medula, ela está mais relacionada com a fábrica do sangue, né? A criação das células relacionadas ao sangue. Ela é importante também, mas ela não está diretamente relacionada com a doença osteoporose. E tem algum osso que é mais fácil de dar osteoporose, assim? Só voltando um pouquinho naquele conceito da osteoporose, então eu falei que ela é uma doença quase sempre relacionada ao envelhecimento. Então a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai adquirindo cabelos brancos, a gente vai adquirindo rugas e os ossos também vão envelhecendo. Mas a osteoporose ela pode acontecer em pessoas mais jovens, em mulheres antes da menopausa, em jovens ou pessoas que têm algumas outras doenças que têm impacto sobre os ossos, tá? Então, por exemplo, dentro da reumatologia, a gente tem as pessoas que fazem tratamento para artrite reumatoide, que é uma doença grave que afeta as articulações, mas ela é uma doença que quase sempre ela provoca inflamação no corpo todo.
A artrite reumatoide, ela é muito relacionada com essa perda dos ossos, com a osteoporose. Então, nós temos pacientes com artrite reumatoide de 20 anos, 30 anos de idade, que podem ter osteoporose relacionadas à artrite reumatoide ou até, eventualmente, algum medicamento que foi usado para tratar a doença. Aí, voltando para a sua pergunta, quando a osteoporose realmente está instalada, os ossos que são mais frágeis, mais suscetíveis a fraturas, são exatamente os ossos do quadril, bacia, o fêmur, as vértebras, as costelas, o úmero e o osso do antebraço, aqui na região do punho. Então, é frequente a gente encontrar um paciente que fala: Ah, eu estava andando, tropecei, caí e quebrei o punho. Ou caí, normalmente uma pessoa mais idosa, caí e quebrou o fêmur. Então, esses são os ossos que normalmente se quebram quando a pessoa tem osteoporose. Vamos dizer, se o osso talvez não quebrasse, se o osso, dependendo do tipo de tombo, de tipo de queda, não quebrasse se o osso fosse normal, de repente, né? Exatamente. Qualquer um de nós pode quebrar, inclusive as fraturas em crianças, ela é bem frequente, criança que ainda está em fase de crescimento, de formação do esqueleto. Mas as fraturas nas pessoas com osteoporose, elas acontecem com um impacto muito pequeno. A gente fala que são fraturas de baixo impacto. A pessoa assim só tropeçou, caiu, o próprio peso do corpo fez ela se quebrar. Então, isso é a doença. Então, a doença em que o osso não consegue sustentar nem o peso dela mesma, com uma queda relativamente boba, né? Vamos falar assim. E a osteopenia o que é a osteopenia? Diferença de osteoporose? Assim, a gente segue alguns critérios para o diagnóstico de osteoporose. Lá no começo dos anos 2000, a Organização Mundial de Saúde definiu o conceito de osteoporose e essa definição ela é baseada na densitometria óssea, que é um exame que a gente faz para verificar como está a saúde dos ossos e a partir da densitometria a gente vai classificar aquela pessoa que fez o exame em três níveis diferentes: normal, osteoporose e o que está, a coluna do meio, vamos falar assim, entre o normal e a osteoporose seria a osteopenia. Então, a osteopenia é aquela pessoa que não tem o osso normal para os padrões do exame que a gente está fazendo, mas também não perdeu tanta qualidade e densidade óssea a ponto de ser classificado como osteoporose. Então, a osteopenia seria a coluna do meio. É um alerta, vamos dizer assim, é um alerta, né? Isso, Você é um pode. alerta. E o que a pessoa, se tem osteopenia, o que ela deve fazer? Porque ela já toma remédio ou tem alguma alimentação, faz exercício. O que melhora para não ir da osteopenia para a osteoporose? Bom, antes de tudo, procurar um médico, né? O médico vai, o especialista, e a gente está falando de ossos, o reumatologista no Brasil talvez seja um especialista mais, assim, preparado para lidar com as doenças dos ossos, afinal de contas, a reumatologia é a especialidade que trata de todas as doenças relacionadas ao esqueleto, músculos, tendões, ligamentos. Então, o reumatologista é um especialista bem apto a diagnosticar e conduzir um caso suspeito de osteoporose ou osteopenia. Mas outros profissionais médicos também podem fazer esse primeiro atendimento. Então, desde o médico de família, do postinho, o ginecologista, que é o médico da saúde da mulher, o geriatra, o ortopedista, o endocrinologista, enfim, várias especialidades diferentes estão envolvidas aí na saúde dos ossos. Mas, voltando de novo à sua pergunta, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente faz um diagnóstico de osteopenia ou osteoporose, é entender como está a saúde dessa pessoa como um todo. Se esse achado, osteopenia ou osteoporose,
está relacionado a um envelhecimento natural ou, eventualmente, existe uma causa, às vezes até oculta, para essa pessoa estar tendo um envelhecimento mais acelerado do esqueleto. Então, num primeiro momento, recomenda-se alguns exames, quase sempre laboratoriais, para a gente ter certeza que está tudo bem. Se está tudo bem e a pessoa tem uma osteopenia, a primeira recomendação, sem dúvida nenhuma, é mudar os hábitos de vida. Então, evitar o cigarro, evitar o excesso de bebida alcoólica, começar a fazer atividade física, ter uma dieta saudável e rica em cálcio. Então, são essas coisas assim que fazem muita diferença, mesmo antes da gente falar em algum tratamento farmacológico propriamente dito. A senhora acha que uma alimentação equilibrada, daí não preciso repor o cálcio, porque tem comprimido de cálcio também, né? E Exatamente. que alimentos que são ricos em cálcio? A gente fala que o cálcio ele tem que estar presente em toda a vida da pessoa, desde que saiu da barriga da mãe até, infelizmente, o dia que vai morrer. Porque o cálcio ele é muito importante para várias ações do nosso organismo. Então, ele está relacionado à produção de hormônio, ele está relacionado com os batimentos do coração, crescimento do cabelo, das unhas. Então, assim, é tão importante o cálcio no nosso corpo que nós temos um esqueleto inteirinho como depósito de cálcio. Então, se a gente não tem uma alimentação rica em cálcio, o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai retirar do esqueleto o cálcio para essas ações que são próprias do organismo. Então, desde a criança até o idoso, a gente tem que ter uma alimentação rica em cálcio. Aí, quais são os alimentos ricos em cálcio? Basicamente, os alimentos de origem láctea. Então, leite e derivados do leite são os que mais têm cálcio. E para aquelas pessoas que não podem tomar ou não querem tomar leite e derivados do leite, aí existem alguns outros alimentos. Por exemplo, as folhas verdes escuras, brócolis, couve, agrião, e algumas outras coisas que a gente tem, que tem um pouco menos de cálcio, mas gergelim, por exemplo, que não fazem tanto parte da dieta normal, habitual do brasileiro. Então, basicamente, a gente fala, vamos tomar leite, derivados do leite, e a continha é assim, 3 porções de alimentos ricos em cálcio durante o dia. O café da manhã que tem já o seu café com leite, na hora do almoço uma boa salada de folhas verdes escuras, e no restante do dia um iogurte, uma fatia de queijo generosa. Isso já é suficiente. E se a pessoa consegue fazer isso, ela não precisa de suplementos comprimidos de cálcio. Esses ficam restritos para aquelas pessoas que não conseguem, com a alimentação equilibrada, ter uma quantidade ideal de cálcio para ficar bem. Doutora, e o exercício, além de ser bom para músculo, também é bom para o osso? Ele ajuda Ele, ele ele, é, ajuda? ele é fundamental, assim. Especificamente para a osteoporose, a gente recomenda exercícios com certo impacto. Então, exercícios que estimulam o osso, porque existem cargas, a carga mecânica, ela vai dentro do osso provocar uma estimulação elétrica, e essa estimulação, ela faz com que o cálcio e outros elementos relacionados ao colágeno façam com que o osso fique mais denso e resistente. Então, É como se o organismo fala, bom, na hora do exercício, fala, bom, eu preciso fortalecer meu esqueleto, porque eu estou sendo requisitado, né? Então, naturalmente, o corpo vai... Para você ter uma ideia, é assim, aquela pessoa que não faz atividade física nenhuma, ou até uma pessoa que está acamada por algum motivo, de repente ela fez uma cirurgia e precisa ficar acamada, ela perde rapidamente massa óssea, porque ela não tem o esforço, o impacto em cima do esqueleto. Atividades, por exemplo, só na água, elas são boas para o equilíbrio, elas são boas para os músculos,
mas elas não têm um efeito muito bom sobre o esqueleto. Então, de uma maneira geral, a gente pede, vamos fazer atividade física fora da água, caminhadas, corridinhas leves, musculação, porque isso estimula o osso. E Uhum. aquela atividade na água, ela fica para aquela pessoa que não pode fazer atividade fora da água, eventualmente alguém que tem um problema muito sério no quadril, no joelho, ou que não gosta, né? Tem sempre aquela pessoa que não gosta da atividade com musculação, por exemplo. E tem algum alimento, alguma coisa que faz mal pro osso, tipo assim, aumenta a sua probabilidade de ter osteoporose? A gente fala que os excessos são ruins. Ah, Então, como eu falei lá atrás, o excesso de bebida alcoólica não é um alimento, mas, né, a gente tem que considerar o excesso de carne e o excesso de sal. Por quê? Porque o excesso de carne e o excesso de sal vão agir em vários lugares diferentes do nosso corpo, mas especialmente no rim. E aí ele vai estimular o rim a eliminar mais cálcio do que o habitual. Tem que comer carne, pode ser temperada, mas evitar os excessos. certo. E, e todo mundo vai ter osteoporose um dia ou não? Ou tem idoso que chega a uma idade avançada sem osteoporose? Então, eu falei que faz parte do envelhecimento. Agora, existe um componente genético muito importante. Então, os estudos mostram que pessoas de raça branca e amarela, os orientais, eles têm uma tendência a ter densidade óssea menor e, consequentemente, ter mais risco de fratura. Então, eu e você, nós somos menos privilegiados, porque a gente tem uma raça que já predispõe a gente a ter densidade menor. Então, existe esse componente genético. E ao envelhecer, se nós agregamos coisas que são ruins para o esqueleto, nós vamos ter mais chance de ter desfechos ruins, negativos, que são as fraturas. Então, ao envelhecer, se nós temos outras doenças crônicas, se nós temos hábitos inadequados, se a gente não faz atividade física, se é uma pessoa, do ponto de vista clínico, médico, frágil, então ela com certeza vai ter um risco maior de ter osteoporose. Mas se eu levar um estilo de vida saudável, com alimentação, exercício, eu consigo minimizar isso aí, né, doutora? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto de falar que tudo termina no osso. Então, se você tem uma vida saudável e controla todos os seus problemas de saúde, o seu osso vai ser seu amigo. Se você não consegue controlar bem a sua saúde, se você está envelhecendo, tem um diabetes, está obeso, tem algum problema renal, então o seu osso não vai ser tanto o seu amigo. E para quem, por exemplo, nós falamos para a pessoa que está com osteopenia, e quem já tem osteoporose, tem como reverter esse quadro? Depende muito, como eu falei, da causa da osteoporose. Se a gente consegue identificar o que está enfraquecendo os ossos e corrigir aquele problema, quase sempre a gente pode não reverter, mas pelo menos estacionar o problema e até melhorar de alguma forma a saúde dos ossos. Eu vou dar um exemplo. Existe uma doença que tem a ver com a parte da endocrinologia, que é o hiperparatiroidismo, e essa doença, ela faz com que o corpo produza um excesso de hormônio que basicamente tira o cálcio dos ossos. Certo. Então a pessoa fica com o esqueleto muito fraco por causa dessa doença. Se a gente consegue identificar essa doença, ela é curável com a retirada de uma glândula que está doente. A gente cura a doença e a osteoporose, ela é praticamente revertida nesses casos. Então, é muito importante essa investigação pelo médico para tentar identificar a causa da osteoporose. Por exemplo, em geral, eu tenho que saber um pouco antes que eu estou com osteopenia, porque na verdade o diagnóstico de osteoporose não tem nenhum sintoma a não ser a fratura, vamos dizer assim.
Se a pessoa nunca foi ao É uma médico doença, é procurar? uma doença silenciosa. E você pegou agora um ponto muito importante. A osteoporose é uma doença silenciosa. Ela não dá sintomas até que apareça a primeira fratura. E isso, às vezes, é um fator confundidor, porque a gente atende muitos idosos lá na reumatologia e eles chegam falando: ah, eu tô com dor no joelho, tô com dor na coluna, tô com dor aqui e ali. A osteoporose não dói, a menos que a pessoa esteja quebrada. Agora, infelizmente, ao envelhecer, a gente tem outras doenças degenerativas. E a mais importante é a osteoartrite. E a osteoartrite dói. Então, é importante a gente também diferenciar essas doenças. Como a osteoporose é uma doença silenciosa, é fundamental a gente fazer exames para identificar o problema. Então, está A partir de recomendado, que por idade? exemplo, fazer a densitometria óssea em todas as mulheres na época do climatério, quer dizer, quando a menstruação começa a ficar irregular ou para de menstruar 100%. Então, lá em torno dos 50 anos, o ginecologista habitualmente pede a primeira densitometria, e aí, com essa densitometria, a gente consegue prever os próximos 10 anos, o risco dessa mulher desenvolver osteoporose ou não. Em homens, como o homem não tem a menopausa, então essa perda hormonal nos homens ela é um pouco mais tarde. Então a gente recomenda também fazer a densitometria no homem por volta dos 70 anos de idade, mesmo que ele não sinta nada, mesmo que ele não tenha doença nenhuma. E naquelas pessoas que têm outras doenças que estão relacionadas com a perda óssea, como eu falei lá atrás, artrite reumatoide, o diabetes, problemas intestinais, enfim, são várias doenças, a gente recomenda fazer a densitometria junto com a investigação daquela doença que a pessoa está tratando. Certo. Ótimo. Eu acho que a gente pegou bastante pontos aqui. Mais alguma coisa, doutora, para a gente poder encerrar a nossa conversa? É, só acrescentar que nós temos à disposição no Brasil vários tratamentos diferentes para o manejo da osteoporose. Esses medicamentos, eles estão disponíveis no SUS, quase todos, vou falar que 90% deles estão disponíveis no SUS. São medicamentos que têm uma eficácia muito boa. Eles devem ser sempre prescritos e orientados por um médico, de preferência um médico que esteja habituado com a doença osteoporose, e nem todos os pacientes precisam desses medicamentos. Como eu falei, às vezes só mudança de estilo de vida, identificar alguma outra doença já é importante. E para aqueles que são candidatos a tomar medicamento, também não significa que eles vão tomar medicamento por muitos anos seguidos. Isso tem que ser reavaliado. Normalmente a gente faz avaliação anual. Os ossos eles trabalham numa velocidade bem lenta, então a gente não precisa ficar fazendo exame mês a Todo mês. mês, né? Normalmente esses retornos são anuais e aquela pessoa que está tomando medicamento pode acontecer dela ficar sem medicamento, dela, o médico falar tá tudo bem, tá ótimo, tá estacionado, a gente vai acompanhar e eventualmente no futuro voltar ao medicamento, tá? Então, a boa notícia é que nós temos medicamentos aprovados e disponibilizados pelo SUS, alguns estão fresquíssimos, agora no mês de outubro, o Ministério da Saúde acabou de atualizar um documento que rege, que o tratamento da osteoporose e ele incorporou medicamentos novos. Então, isso é não só para os usuários do IANSP, mas para todo mundo. A pessoa tem só que cobrar, a mulher cobra o seu ginecologista, o homem cobra o seu urologista, ou então procure um especialista, porque se for necessário, hoje a gente tem uma facilidade maior em relação a esses tratamentos farmacológicos. Ah, ótimo, né? Muito bom. É. E agora, só acrescentando mais uma coisinha, que isso também é importante. Como a osteoporose está muito relacionada com fraturas,
As fraturas quase sempre estão também relacionadas com quedas. Então, quase sempre a gente fala que a nossa casa tem muitas armadilhas para quedas. Mesmo a pessoa tomando medicamento, mesmo tendo uma vida saudável, mesmo fazendo atividade física, se ela tem o maior risco de quedas, ela pode se quebrar. Tem que adaptar a Então, casa para isso, né? tem que adaptar a casa. Quem tiver interesse pode colocar aí no Google. Casa Segura é um programa que a gente está divulgando, que é online, é disponível para todo mundo. São várias dicas diferentes para a gente tornar a nossa casa segura, principalmente para as pessoas mais idosas, porque se elas não caem, elas não vão quebrar. E se elas não vão quebrar, a vida de nós médicos vai ficar mais E fácil. começa só falando rapidamente que são é, tomar cuidado com tapetes, né? Não tropeçar em tapetes, sapato Isso, adequado. calçados que não escorregam, que não saem muito fácil do pé, tirar tapetes, tirar móveis pequenos das áreas de circulação, evitar subir em cadeiras, em móveis que não são próprios para isso. Deixar as Às vezes a coisas na pessoa está. altura, não precisar subir na Isso, escada para não pegar alguma precisar coisa, subir em né? escada, em armários, né? O piso, principalmente nas áreas molhadas, cozinha e banheiro, que seja um piso antiderrapante. Usar no banheiro aquelas barras para a pessoa se apoiar. Então, são dicas, às vezes até bobinhas, mas que se a gente faz, o risco de queda é menor e assim a gente não vai ter fratura. Porque pensa, daí tem uma fatura de quadril, né? Aí o trabalho que dá, né? É mais fácil, por isso que a gente tá aqui no Prevenir, para te lembrar dessas coisas que previnem. Então evita muito sofrimento, dor, tratamento, que E prolongam, às né? vezes, infelizmente, até a morte, porque uma fratura de quadril, ela tem, mesmo tratada, mesmo com cirurgia, mesmo num bom hospital, com bons profissionais, a pessoa tem um risco muito alto de morrer depois da fratura, porque podem haver complicações, embolia, trombose, enfim, coisas que a gente, infelizmente, não pode resolver. Então, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Com certeza nós ajudamos muita gente e elucidamos muitas dúvidas também que a gente tem sobre a osteoporose. Obrigado pela participação, Milton. E só para lembrar que a reumatologia do servidor está sempre disponível para prevenir, para tirar dúvidas e para acolher aí todos os nossos funcionários. Obrigado.